Olá! Vamos agora fazer um resumo da aula do capítulo sobre orientação a objetos, sintetizando alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? Orientação a objetos. A orientação a objetos é um projeto que traz a ideia de aproximar o desenvolvimento de software do mundo real, criando elementos que tenham dados e funcionalidades em si mesmos. Este modelo permite maior reaproveitamento dos códigos e facilita a manutenção do software, utilizando uma nova forma de pensar um problema, de forma abstrata, utilizando conceitos do mundo real e não conceitos computacionais. Mas, afinal, o que significa pensar um problema de forma abstrata? A abstração é o mecanismo de analisar uma situação real, levando-se em conta apenas os detalhes importantes para a resolução do problema, excluindo-se todos os aspectos que não têm importância no contexto. Se pensarmos no conceito de conta corrente bancária, por exemplo, e abstrairmos esse conceito, podemos identificar detalhes que são comuns a todas as contas, como o número da agência, o saldo da conta, e as operações comuns, como débito em conta, depósito e extrato da conta corrente. Ou seja, pensamos em características comuns das contas correntes para todos os bancos, apesar de saber que as contas podem diferenciar em alguns aspectos, por exemplo, benefícios no atendimento, descontos de taxas, dentre outras. Objeto. O objeto é a chave para se compreender o conceito de orientação a objeto. Um objeto é uma manifestação concreta de uma abstração, uma entidade com uma fronteira bem definida e uma identidade que encapsula estado e comportamento, instância de uma classe. Quando olhamos ao nosso redor, tudo o que encontramos são objetos: livros, mesa, telefone, computador, carros, pessoas, animais. Os objetos do mundo real têm algumas características em comum que são representados em uma classe. Uma classe é uma abstração do objeto real que aponta as características desse objeto. Podemos dizer que classe é uma família de objetos parecidos. Ou ainda, a descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica. Através da definição das características da classe é que se constrói os objetos. Aprendemos nesse capítulo que a representação completa de uma classe tem 4 divisões: o nome da classe, os atributos, os métodos e as responsabilidades. Vamos reforçar esses conceitos observando o exemplo de uma classe de carros. Veja, os atributos são as características como cor, modelo, nome do fabricante. Os métodos são funcionalidades, aquilo que o objeto faz, como abrir a porta, ligar o carro, acelerar. As responsabilidades são aquilo que o objeto faz quando alguma coisa acontece, ou seja, funciona mediante uma ação, que são comandos como acelerar, que acontece quando alguém coloca o pé no acelerador, ou frear o carro, que funciona quando alguém coloca o pé no freio. Tipos de relacionamento entre classes. É importante lembrar bem dos tipos de relacionamento entre as classes. Existem basicamente 3 tipos de relacionamento entre classes: dependência, associação e herança. A dependência é um relacionamento de uso, ou seja, é quando um determinado objeto de uma classe depende de outra classe, usando informações e serviços de um objeto que esteja em outra classe. Neste caso, uma mudança na especificação de um elemento pode alterar a especificação do elemento dependente. No exemplo que temos, a classe janela é dependente da classe evento e, por isso, a representação da seta tracejada indicando o sentido da dependência.
Neste caso, a figura está apontando por meio da seta para a classe evento, da qual a classe janela depende. Outro tipo de relacionamento entre classes é a associação. A associação é um relacionamento estrutural que especifica objetos de uma classe conectados a objetos de outra classe. A partir de uma associação, conectando duas classes, você é capaz de navegar do objeto de uma classe até o objeto de outra classe e vice-versa. Ou seja, esse tipo de relacionamento especifica que objetos de um elemento estão conectados a objetos de outros elementos. No caso do exemplo da tela, temos uma associação por uma linha de nome trabalha, interligando as duas classes, onde o funcionário representa o papel de trabalhador e empresa representa o papel do empregador. Podemos observar pela representação da multiplicidade que cada objeto da classe empresa tem como trabalhador um ou mais objetos da classe funcionário, e que um objeto da classe funcionário tem como empregador no mínimo 0 e no máximo vários objetos empresa. A agregação é um tipo de associação entre classes na qual é mostrada a relação todo-parte. A agregação é uma associação de força média. Isso quer dizer que os objetos podem existir independentes uns dos outros. No caso do exemplo da tela, podemos dizer que os departamentos estão agregados à empresa. Em tese, a empresa pode existir sem alguns departamentos. A composição é uma associação com propriedade bem definida e tempo de vida coincidente das partes pelo todo. No caso do exemplo da tela, podemos dizer que só faz sentido existirem os itens de pedido, parte, se existir o pedido, todo. Na composição, podemos afirmar que a parte não vive sem o todo. Relacionamento entre classes, multiplicidade. Quando trabalhamos com relacionamento entre classes, precisamos entender a relação de multiplicidade entre elas. Observe no quadro a representação de multiplicidade entre as classes. Em relação à multiplicidade, podemos ter 0 a muitos, multiplicidade de 0 a muitos. Multiplicidade de 1 a muitos. Multiplicidade de 0 a 1. Multiplicidade de 0 a muitos. Multiplicidade n. Tipos de relacionamento entre classes. O tipo de relacionamento entre classes, herança, refere-se ao mecanismo pelo qual classes mais específicas incorporam a estrutura e o comportamento de classes mais gerais. Ou ainda, podemos dizer que no relacionamento de herança, a classe base representa os elementos comuns a um grupo de classes derivadas. Vamos entender melhor esse conceito utilizando um exemplo. Podemos verificar no exemplo que a classe pessoa possui os atributos nome e CPF e pode executar os métodos andar e falar. Já a classe funcionário, por herdar os atributos e métodos da classe pessoa, possui também por herança o nome e CPF herdados da classe pessoa, além dos seus atributos específicos da classe trabalhadora, que são salário e número da carteira profissional. Além disso, a classe funcionário também herda da classe pessoa os métodos, ou seja, as funcionalidades que são andar e falar, além do seu método específico, que é trabalhar. Dizemos então que a classe pessoa é a superclasse da classe funcionário e que a classe funcionário é a subclasse da classe pessoa. Ou ainda que pessoa é a classe pai de funcionário e que funcionário é a classe filha de pessoa. Encapsulamento.
Sobre encapsulamento, entendemos que é uma propriedade de uma classe de restringir o acesso a seus atributos e métodos. A possibilidade de definir áreas públicas e privadas em sua implementação garante mais segurança ao código criado, já que podemos definir os parâmetros de entrada e saída de um método sem revelar como ele é implementado. A ideia de encapsulamento está intimamente ligada à ideia de abstração. A intenção é tornar o software mais flexível, fácil de modificar e de criar novas implementações. Uma classe pode ter qualquer quantidade de dados e métodos, porém, para uma boa abordagem orientada ao objeto, os dados devem estar ocultos ou encapsulados dentro da classe que os utiliza. Este conceito é muito simples. Basta imaginar uma classe como uma caixa preta com uma pequena parte visível. Existem 4 tipos de visibilidade de atributos ou métodos. A visibilidade private ou privada é representada por um sinal de menos. É a visibilidade mais restrita e permite o acesso ao atributo ou método apenas dentro da própria classe. A protected ou protegida é representada por um sustenido e permite o acesso aos métodos e atributos dentro da própria classe ou de suas subclasses. Já a public ou pública é representada por um sinal de mais. Permite o acesso aos métodos e atributos a todas as classes que tiverem algum tipo de relação. A package ou pacote é representada por um til. Permite o acesso aos métodos e atributos a todas as classes incluídas no mesmo pacote. Polimorfismo. Nesta aula, vimos que o polimorfismo é um dos conceitos mais importantes da orientação ao objeto. O polimorfismo é a propriedade que indica que uma operação pode, apesar de ter o mesmo nome, executar ações diferentes. Etimologicamente, o polimorfismo significa várias formas. Apenas para ilustrar e tornar esse conceito mais claro, veja o exemplo dos objetos do mundo real respondendo ao comportamento falar. Percebam que cada um emite um som diferente para se expressar. Por exemplo, nós, humanos, falamos a língua portuguesa. O gato emite o som miau, o cachorro au-au. Ou seja, cada um dos objetos se comportam de forma diferente, respondendo a uma mesma função, falar. Em orientação a objetos, podemos dizer também que o objeto pode ter vários comportamentos. Assim, da mesma forma, quando você chama um método, ele pode se referir a qualquer objeto. Por exemplo, o método abrir. Ele pode abrir uma tampa de garrafa, uma janela, uma porta, ou seja, pode abrir qualquer coisa. Em polimorfismo, é necessário que os métodos tenham a mesma assinatura, ou seja, o mesmo nome. No paradigma de orientação a objetos, polimorfismo aparece em 3 formas diferentes: sobrecarga, sobrescrita e polimorfismo de classe. Sobrecarga. Sobrecarga é quando na mesma classe podemos ter métodos com o mesmo nome, mas que recebem parâmetros diferentes, assinaturas diferentes e têm por isso mesmo funcionalidades ou implementações diferentes. Veja no exemplo. Como estudamos, a classe calculadora implementa 3 métodos soma diferentes. O primeiro efetua a soma com os valores dos atributos número 1 e número 2, colocando o resultado no atributo resultado. Já o segundo método, soma, recebe como parâmetros os números inteiros valor 1 e valor 2 e devolve como resultado a soma dos dois. O terceiro método recebe 2 valores de tipo double, valor 1 e valor 2, e retorna como resultado a sua soma. Assim, o interpretador de comandos escolherá, em tempo de execução, com base nos tipos e no número de parâmetros informados, qual dos métodos soma será executado. Outro tipo de polimorfismo é a sobrescrita.
Veja, em classes associadas por uma hierarquia, pode haver vários métodos com a mesma assinatura, mas que efetuam operações diferentes. Assim, se optará pela execução de um ou de outro, dependendo da classe que estiver instanciada no momento da execução. Para entender melhor, observamos o exemplo das classes de polígonos. Neste exemplo, há uma superclasse chamada polígono, que implementa os cálculos de área e perímetro para os polígonos que não sejam círculo, triângulo e retângulo, para os quais foram criadas as classes filhas. Os métodos calcula área e calcula perímetro, implementados em cada classe, exemplificam métodos sobrescritos. Se a classe círculo, por exemplo, for instanciada, os métodos que usará serão aqueles implementados por essa classe, ou seja, exatamente esses e não os que estão nas demais classes, apesar de terem o mesmo nome. Entendeu? Assim finalizamos esta aula, lembrando que essa apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!